Bom, gente, bom dia para todos. Eu peço que me dê o retorno sobre o áudio. Está chegando bem aí? O meu, tá bom? Pois bem, gente, nós vamos iniciar mais um estudo do Apocalipse. É uma alegria estar de volta. Que bom, muito bom. Ótimo, sempre ótimo. Nós vamos iniciar a nossa jornada da manhã de hoje, trabalhando os versículos 13 até o versículo, hoje vai ser o 13 ao 15, mas eu vou pedir para o Júlio fazer a leitura do verso 13 até o 18, pode ser, Júlio? Pode. Por favor, faça por nós. Só um minutinho, deixa eu só localizar aqui direitinho. 13 ao 18. Isso. Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. E o versículo 18: por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Muito bem. Então, na última semana, nós trabalhamos o verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Esse momento do Apocalipse, à luz do Espiritismo, ele é muito importante e ele tem uma perfeita, vamos dizer assim, uma sintonia com o momento em que todos nós estamos vivendo no planeta. É um momento de aferição. Então, o número 6, ele vai efetivamente apresentar para nós esses lances desafiadores do testemunho. Mas em meio aos testemunhos nós temos uma voz que se manifesta em trombeta, a definir a revelação, a intervenção do alto em nossa vida, sendo utilizados recursos dos mensageiros, que em nome de Deus vêm nos consolar, nos esclarecer e indicar os caminhos a seguir. Lembrando que nós estamos diante do abismo, que é a nossa realidade espiritual, que temos mergulhado para resolver o que está pendente. E também, por que não dizer, buscar os recursos que vão favorecer para que a gente possa vencê-los. Então vamos trabalhar com as virtudes, as experiências conquistadas, a memória, como também vamos lidar com as dificuldades, com as imperfeições. Então a realidade espiritual ela é íntima, embora Deus nos faculta a natureza no seu sentido da misericórdia, que eu poderia aqui simplificar falando do tempo, do espaço e de pessoas e de seres, por que não? Tudo está à disposição. Tempo. O tempo, na verdade, é esta chamada oportunidade, que
nós podemos didaticamente falar também de ciclos dentro do tempo. E todo ciclo tem princípio, meio e fim. Então nós temos na encarnação vários ciclos, não é? Até os 7 anos, aos 14, aos 21, não é? Aí nós vamos caminhando até chegar naquele momento conclusivo da reencarnação. Mas dentro de cada ciclo existem subciclos. Num ano nós temos 4 estações a definir. Num dia nós temos 2 movimentos, dia e noite. Então o dia, a operação, a noite, a reflexão, são símbolos para que a gente possa verificar a dinâmica do processo. Pois bem, então, nesse momento, o espaço é necessário falar. O espaço físico, nós estamos aqui na FIAC, que é um espaço físico para a gente trabalhar. O lar, o trabalho, não é? A profissão, a repartição pública, o banco, a indústria, o campo. Aonde você está trabalhando é o espaço, né, de convivência. E aí entra o ingrediente do semelhante. O semelhante vai dizer para nós exatamente no que remonta à oportunidade de aprender, de se relacionar. E os espíritos superiores são aqueles que vêm nos socorrer, nos inspirar na grande caminhada. Então a voz do anjo tem essa conotação. Está de acordo, Júlio? Sim. Pois bem, a doutrina espírita é um anjo que revela. A doutrina espírita vai nos contar, nesse momento, o que vem a ser a revelação no seu sentido de conquistas no campo do entendimento da espiritualidade. Mas não de uma forma mística apenas, mas num contexto filosófico científico. Certo? Pois bem. Então, eu vou pedir o Júlio para ainda trazer mais alguns aspectos da última semana para que a gente possa dar prosseguimento ao trabalho. Se você quiser fazer um pequeno resumo do miudinho que nós fizemos, porém de uma forma mais abrangente. Do versículo 13, certo? Na verdade eu estou pedindo para você falar do versículo 13, apenas. Isso. Então, esse aspecto aí é muito interessante nós considerarmos. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. A trombeta como sendo o instrumento que nós vamos verbalizar alguma coisa da nossa intimidade. Nós temos aprendido, temos dito isso algumas vezes nos nossos estudos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de tal forma que ordinariamente são eles que nos dirigem. Então a trombeta será um instrumento de alguma ideia, instrumento de algum valor. Essa ideia que emerge da nossa intimidade, ela vai estar sintonizada com a ideia de algum desencarnado que tenha sintonia e afinidade conosco. Então nós sempre seremos instrumentos em algum momento, ou em todos os momentos de nossa existência, nós somos instrumentos do bem, do amor, da paz, da fraternidade, ou do nosso egoísmo milenar, da nossa vaidade, e aí estarão associados os espíritos que buscam nos inspirar e nos orientar para esse ou aquele lado, dependendo da nossa sintonização. E essa voz, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas. Então nós vamos ressaltar que essa é uma voz. Nós temos a voz que chega por revelação, conforme o Beto estava aqui discorrendo sobre a revelação, mas a voz que chega por revelação, ela se associa, para que ela se expresse, ela vai se associar à voz que emerge da intimidade. Então essa voz que vinha das 4 pontas, como sendo a nossa própria voz elaborada ao longo do tempo, das existências anteriores, e que tem um fundamento, um substrato, que toca na questão da revelação, que são as 4 pontas. As 4 pontas que chegam por revelação. Muito bem.
Nós tivemos um problema técnico aqui, aí tivemos que fazer uma improvisação, mas deu certo. Bom, gente, então vamos relembrar as 4 pontas e o altar. Estão lembrados da imagem do altar? Ela tem sido recorrente no estudo do Apocalipse. E didaticamente, nós falamos semana passada que quando Jesus vai para Jerusalém na Páscoa, ele está indo para a Cidade Santa. E Jerusalém ficava numa região mais alta. Então subia para Jerusalém. Então a subida é exatamente a representação da batalha, do trabalho em função das nossas necessidades. Mas um trabalho que busca iluminação, porque é a Cidade Santa. Então não é apenas um trabalho mecanizado, é um trabalho que vai suscitar uma elevação dos sentimentos, fazer luz. Eu uso muito a expressão de Emmanuel, para frente e para o alto. Olha que bonito. Para frente é a operação, para o alto no sentido de estar conectado com a inspiração pelo sentimento que nós estamos procurando operacionalizar com ele. Então tem a Cidade Santa, e lá na Cidade Santa tem o mercado, tem as casas e tem o templo. Então você chega na Cidade Santa, você tem que ainda se esforçar para chegar no templo. E quando se chega no templo, existem vários departamentos até chegarmos no altar, que é dentro da sala do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, na representação do Antigo Testamento, é Melquisedeque. Isso é uma figura interessante de se lembrar. Melquisedeque é reverenciado por Paulo de Tarso como aquele que está no grau máximo. Aí há até algumas discussões. Né? Quem é Melquisedeque? Porque ele era considerado até um agênere. O que é um agênere? Um espírito que se materializa, que não tem uma raiz, que não tem uma família. Tem genealogia. Ele não tem genealogia. É Melquisedeque. É o mesmo caso do profeta Elias. O profeta Elias não consta família. Ele surge. Então, também é uma imagem para a gente pensar. Certo? Melquisedeque é reverenciado pelo Cristo de uma forma bem assim, sucinta. Certo. Mas é reverenciado. Então, quando Jesus fala assim, meu Pai, alguns estudiosos arriscam que o Pai de Jesus, na verdade, ele está se referindo a um espírito superior a ele. E esse espírito seria, tá bom, gente? Melquisedeque. Tá? Dentro da linha de gradatividade. Outro se encontra que Deus não exerce a ação diante da matéria, que é um princípio Exatamente. do Espiritismo. A escala dos espíritos. Isso não está, em momento algum, desarticulando ou desautorizando a ideia que Jesus é o espírito mais... o espírito perfeito que esteve aqui. Entendam bem, só para ficar claro. Porque até a questão de Melquisedeque não ter reencarnado, ele foi um agênere, um espírito que materializa o perispírito e tem uma atuação. Então, isso inclusive garante a condição de Jesus ter sido o espírito mais elevado que encarnou na Terra. Exato. Porque Jesus era filho de mulher, Melquisedeque não. Entenderam o que eu estou dizendo? Isso pode causar algum desconforto em alguém, mas ele está falando contra Jesus, não tem nada contra nem a favor. É só uma ideia de evolução. Isso é extraordinário, porque Jesus não é Deus. O que Jesus vem, inclusive, nos mostrar quando ele encarna na Terra é a sua condição humana, a humanidade. Por sinal, foi um assunto muito debatido no século IV. Século IV, no concílio até atingiu o concílio de Nicéia, quando os docetistas, aqueles movimentos que trabalhavam com a ideia de que Jesus não tinha um corpo de carne, né? Que é uma ideia que se propaga até nos dias de hoje. E entre os cristãos havia muitas polêmicas em torno desse assunto. Né? E nós vamos encontrar naquele momento, por exemplo, João, no primeiro século, João escreve na epístola dele, e Jesus tinha um corpo de carne. Os que falam diferente estão sintonizados com outro projeto, está escrito aqui.
E quem quer forçar a porta sempre encontra aqueles argumentos, né? Não, mas está escrito aqui só para que ele está passando uma outra ideia. Não, como passando uma outra ideia? Está escrito. Está dito, né? Pois bem, então, para a gente caminhar, eu ia falar do Concílio de Nicéia, referindo também a Ário, o chamado cisma de Ário. Ário foi um sacerdote que batalhou contra esse sistema, ou seja, ele defendia que Jesus era realmente um espírito humano, embora, ou contudo, todavia, porém, numa condição superior até então conhecida. Certo? Pois bem, então, o altar representa a posição adquirida, conquistada pelo sacerdote. O sacerdote, em nível espiritual, ele não chega no altar porque alguém o tributou a isso, né? Como é que fala? Ou promoveu a esta situação. Não. No mundo espiritual, a elevação se dá por conquistas morais, sentimentais, intelectuais, enfim. Ok? Então, é no altar que o sacerdote trabalha. Mas o mais importante não é o altar mais e não é o sacerdote. O que passa a ser mais importante é o que representa. É a essência. Pegaram? Então, quem somos? Não importa tanto. O que fazemos é o que vale. Mas se apertar um pouquinho mais o parafuso, não é nem o que fazemos. É o que nós pensamos. Né, Vânia? Você pegou a ideia. É o que está aqui dentro. Porque de repente, aqui dentro você está querendo trabalhar numa faixa, mas na hora que tu vai pôr a mão na massa, sai assim, sai aquele fruto teratológico. Me coloca para desenhar, para vocês verem. Que desastre! Né? Me coloca para fazer uma tela, não vai. Me dê um violão, não vai dar. Não vai sair coisa boa. Não vai sair coisa boa. Mas assim, eu idealizo isso. Eu quero fazer isso. Ah, por que você não faz? É porque não está na hora, a vida não está favorecendo, não tem tempo para tocar violão, por exemplo. Gostaria muito, mas não dá para, como é que fala, gente, no interior? Não dá para... Subir escada mascando chiclete. Subir escada? Mascando chiclete. Puxa vida, isso dá umas coisas. Eu nunca pensei também. Em subir escada mascando chiclete, mas subir... Tem gente que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E mascar... Não dá. Isso é só pra gente quebrar. Fechou? Pois bem. As 4 pontas significa as 4 raças que espalharam pelo orbe, instaurando um sistema de orientação para os seres. Esta interpretação, que foi pensada de um estudo que nós participamos com o Honório, e ele, quando se refere a esses braços, é óbvio que o Honório, na pesquisa, ele se baseia em revelações espirituais, como o livro A Caminho da Luz, que foi psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel, que na verdade Emmanuel decodifica um pensamento de Allan Kardec, que está contido no livro A Gênese, por favor, Roberto. A Gênese, que é a tradução da primeira edição, que inclusive vocês vão encontrar disponível na internet. Foi publicado pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que agora tem uma editora, inclusive, onde Kardec vai desenvolver o assunto em torno da raça adâmica, que é um tópico que faz parte do tratado sobre a emigração e imigração entre os espíritos. O que significa isso? Intercâmbio entre os mundos. São solidários. Os mundos são solidários. Eu vou pedir para o Júlio falar um pouquinho sobre a emigração e imigração. Mas ele vai, por favor, Júlio, trazer o versículo do Antigo Testamento, sim. Gênesis. Ele vai ler Moisés e vai interpretar Moisés com Kardec,
que a base é Kardec. O que o Emmanuel colocou no livro A Caminho da Luz é uma informação. Ela é uma informação. A base do nosso estudo não está em Emmanuel. A base do nosso estudo está no processo descrito por Kardec. Nós confiamos muito em Emmanuel, mas existem pessoas no movimento espírita que não concordam com essa linha abordada por Emmanuel. E isso é extremamente salutar, porque nós estamos num ambiente de debates, nós estamos num campo de pesquisa. O Emmanuel pode estar certo, o Emmanuel pode ter tido uma informação e ele interpretou e trouxe para a gente. Não é? Inclusive, quem sabe nos incentivando até a contradizê-lo. Mas isso não importa. O que vale é a gente oferecer um material de pesquisas para o público que está conosco, frequente a 147 encontros, certo? Então nós atendemos ou procuramos trabalhar de uma forma imparcial. Essa é a nossa linha de atuação. Gênesis, Moisés, Júlio. No belíssimo, extraordinário texto de Gênesis de Moisés, que é um texto, é uma parábola. Esse texto de Gênesis é um texto extraordinário, fantástico. Nós vamos encontrar no capítulo 2, versículos 10 a 14. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Eufrates, que é um velho conhecido nosso, que é o berço da civilização. É muito interessante esse versículo 10. E saiu o rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Allan Kardec trata de forma magistral esse assunto da raça adâmica, da emigração e transmigração dos espíritos, dentro daquele princípio extraordinário do espiritismo em que aprendemos que os mundos são solidários. E no tempo de Allan Kardec só eram conhecidos os nossos mundos do sistema solar. Mas Allan Kardec afirmava, a espiritualidade sempre disse, que há infinitos mundos habitados, assim como Jesus, quando afirma que há muitas moradas na casa do Pai. Hoje nós vemos aí a NASA, com seus modernos telescópios, as agências europeias, e já temos aí informações de cerca de 4.000 planetas descobertos. Então, quando o Emmanuel, nosso muito querido espiritual, no livro A Caminho da Luz, trata mais aprofundadamente dessa questão da raça adâmica, Emmanuel acrescenta um ingrediente em que ele nos informa sobre o sistema solar de onde vieram esses espíritos. Porque esses espíritos que vieram, essa raça adâmica, que vieram por imigração, emigraram para cá e aqui reencarnaram, eles vieram de algum sistema solar. Evidentemente, de um outro mundo, de outro orbe. Emmanuel é o espírito que nos dá a informação desse possível sistema solar, cuja estrela principal é a estrela Capela. Nós já discorremos aqui, em outras oportunidades, que esse sistema solar de Capela é um sistema extraordinário, porque são 4 estrelas entrelaçadas. São 2 estrelas amarelas semelhantes ao Sol, mas maiores, uma gira em torno da outra, e 2 estrelas menores, chamadas de anãs vermelhas, que orbitam as 2 maiores, e ali os planetas orbitando também as 2 estrelas maiores. Então é um sistema solar dos mais extraordinários, uma beleza para nós inapreciável por enquanto. Então Emmanuel acrescenta esse dado, que será passível de confirmação
ou não no futuro. Mas é um dado interessante para o nosso estudo, nossa análise e como uma hipótese de trabalho. E saiu o rio do Éden para regar o jardim. Éden, nós temos então o símbolo do Éden e o símbolo do jardim. Qual que é a diferença que nós podemos estabelecer entre Éden e jardim? Porque nós podemos supor que seja a mesma coisa, mas existe uma diferença. Quando nós falamos de um mundo superior, de um mundo mais avançado, e do jardim, nós temos o jardim como sendo o espaço primordial estabelecido pela criação, pelos co-criadores, para que nesse jardim nós vamos estabelecer um Éden. Porque nós podemos, por exemplo, observar uma floresta maravilhosa como a floresta amazônica, é um jardim. Mas nós precisamos de ter um calçado adequado para entrar nesse jardim, uma vestimenta adequada, precisamos de repelentes, precisamos tomar cuidado com as serpentes, com aranhas, precisamos edificar construções, abrigos. Então o Éden é o jardim aprimorado. É o jardim aprimorado. Nós vamos ter as edificações, nós vamos ter as elaborações da inteligência humana para aprimorar aquele jardim. Então isso é muito interessante de nós destacarmos aqui. O mundo de onde eles vieram, já um mundo que se encontrava nas faixas da regeneração e os espíritos estavam atrasando o processo de regeneração, a semelhança do que vai estar ocorrendo na Terra. Então Allan Kardec já nos informa no livro A Gênese que esse processo está em encaminhamento na Terra. A famosa e decantada separação do joio e do trigo, que muitos esperam que seja feita na Terra com hecatombes, cataclismos, de forma assim fantástica e escandalosa. Mas o próprio Kardec nos alerta que hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas as entranhas da humanidade. Porque esses fenômenos tectônicos, vulcanismo, tempestades, ciclones e tufões sempre ocorreram na Terra. E ainda vão continuar ocorrendo. Até que o homem consiga uma expressão, um domínio. Então esses acontecimentos são acontecimentos periódicos e naturais. O que ocorre é uma movimentação na nossa intimidade, das nossas estruturas internas para a aferição dos valores. O rio, então, um fluxo de espíritos que foram deslocados para a Terra por processos que, por enquanto, nos escapam à análise. E aqui na Terra esse fluxo aportou aqui, pela misericórdia divina, reencarnou entre os espíritos que vinham evoluindo na Terra, já na fase humana. Segundo os estudos que nós temos aqui realizados, se deram há mais ou menos 40 mil anos. E, ao longo do tempo, nessa reencarnação em miscigenação, os que estavam em evolução na Terra, eles foram se reencontrando e formaram 4 grandes grupos por afinidade. Passo para o meu amigo Carlos Alberto agora. Pois bem, então um pouquinho de história, culturas. Vamos trabalhar o versículo 14, que tem a ver com o tema. Até agora nós estamos fazendo um apanhado do que foi trabalhado semana passada. Com muita calma, nosso estudo, nós não temos que cumprir um programa. Pois bem, o versículo 14 está assim, João deixou para nós, seja João ou o texto atribuído a João. Capítulo 14. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta, a qual... Vamos nos lembrar, a voz. A voz se refere, então,
ao sexto anjo, que tinha trombeta. A voz é a voz do pastor. As ovelhas conhecem a minha voz. E eu sou... Estão lembrados do capítulo 10 de João? Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que vem, que entro, que saio. Sou o pastor das ovelhas. As ovelhas conhecem a minha voz. Então a voz do Cristo ela é conhecida por todos. E a voz do Cristo, ela também é operacionalizada por Jesus. Eu estou, na verdade, me referindo à voz do Cristo interno. Que Jesus é, vamos dizer assim, a grande trombeta que fala dessa voz. Porque Jesus utiliza dos recursos para falar conosco, para que nós possamos fazer com que essa voz ecoe em nós, por nós e para nós. Complicou ou deu para compreender? Então, quando você diz assim, Jesus, eu vou operar, você está pondo em prática o que Jesus está dando um toque que precisa de ser movimentado em você. Então, não é Jesus que vai se movimentar em você. Por Jesus eu atendo o chamado. Para Jesus é a obra que ele coordena. Olha que legal. Mas, na verdade, no engrandecimento pessoal. É importante a gente ter só esse cuidado, e Kardec nos chama atenção sobre isso, para a gente não confundir novamente a tarefa de Jesus. Pegaram? Porque para o religioso tradicional, Jesus é que tira o pecado do mundo. Jesus indivíduo. Jesus espírito. O sangue de Jesus tem poder. Aquelas imagens que a gente conhece. E que foram muito importantes para nós durante muito tempo, como é para milhões e milhões de pessoas. E nós não temos aqui qualquer interesse de movimentar para destruir ou para atacar a crença de quem quer que seja. Pelo contrário, nós estamos convidando quem acessar esse vídeo para refletir sobre realmente o papel de Jesus. E nos deixa... O Congresso Espiritismo trata disso, né? Nos deixa muito felizes. Por exemplo, eu conheço vários, por exemplo, sacerdotes católicos que trabalham com essa ideia de que Jesus é o irmão e que Jesus não é Deus, mas que Jesus, como irmão, fala em nome de Deus. Isso é importante, ou seja, é um avanço que o Espiritismo desenvolve no seu corpo doutrinário. E quando nós estamos entrando nesse circuito de debates, querendo ou não, nós estamos irradiando isso, nós estamos contando isso, nós estamos escrevendo sobre isso, e é assimilado por quem está sensível. A mensagem da espiritualidade é para quem está sensível. Isso é importante. Aliás, eu conheço um autor que defende a tese que Jesus representa não a lei do amor, no seu sentido do amor que a gente compreende. Porque a gente não compreende o amor. Ele vive o amor. Então, na verdade, Jesus representa muito mais a sensibilização da humanidade para o amor. Entenderam? Como assim? Quando você recebe um telefonema assim, ô meu filho, vem cá me dar um banho. Eu não estou tendo força para tomar banho. É Jesus que está te chamando. Como assim? Ele não é o coordenador de um projeto para nossa sensibilização? Então, beleza. O telefone tocou de alguma sorte com aqueles que estão participando desse processo, que de alguma maneira disseram para aquela pessoa para telefonar para você. Agora, se você não for lá dar o banho, esta pessoa vai tomar o banho. Porque esse telefone vai tocar em outro endereço, porque você não atendeu. E até pode ser que ele tocou em 10 endereços, você é o 11º. Compete a você entrar ou não no circuito. Entenderam? Gente, é do trabalho ao conselho.
Muitas vezes a gente julga que as pessoas não conhecem, ou as pessoas estão equivocadas, ou que elas estão doentes. E, na verdade, elas sabem mais do que você. Elas estão te dizendo assim, acorda. Aí você, não, mas você... Ela que está certa, não é você. Em tese, porque não tem nada errado. Tudo é questão de concepção. Mas quando você se torna sensível, o agressor se torna um benfeitor de mão cheia. O cara está batendo, você fala assim, ele tem razão em algum ponto. Por que ele está batendo? Por que ele está agredindo? Ele tem razão em algum sentido. Então tenta buscar o que ele está te ensinando, ao invés de ficar, não, ele não presta, isso, aquilo outro. Certo? Pois bem, Júlio. Diga. Então, nós estamos muito felizes porque o 4º versículo vai dizer para nós assim, primeiro trecho, a qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta. A qual dizia o 6º anjo. Vamos relembrar o Honório? Hoje nós falamos um pouco dele. Um pouco do trabalho que ele foi a trombeta que tocava, porque era um grupo muito expressivo de pessoas. Muito expressivo. E o Honório nunca se intitulava professor. Ele era o facilitador. Tem gente que sai por aí falando, não, ele é o cara. E eu fui amigo dele. Na verdade, está querendo promoção pessoal. Não era isso que o Honório operava. E, aliás, diga-se de passagem, divulga-se que o livro Luz Imperecível é do Honório Abreu. Não é. Isso é um equívoco histórico. Porque o livro Luz Imperecível, o Honório colheu material desenvolvido por José Damasceno Sobral, que eu disponibilizo para quem se interessar, mando pela internet. O Honório pegou alguns trechos, deu uma maquiada e lançou o livro Luz Imperecível. E, a título de sugestão, se vocês abrirem o livro Luz Imperecível, o prefácio foi escrito por José Damasceno Sobral. Eles eram amigos, gente. Não tem essa de quem é melhor, quem é pior. Eu e o Júlio estamos fazendo um trabalho. O Júlio pegou a pior parte. O esforço maior é ele que vai fazer. Já está fazendo. Esses resumos que nós estamos trazendo aqui, o Júlio está coletando. Ué? Mas o que vai acontecer? Depois que ele coletar, como eu tive a oportunidade de estar lá, vivendo, fiquei décadas lá com o Honório, eu vou pegar o trabalho, vou dar uma revestida, vou devolver para ele, nós vamos trazer mais ingredientes e vamos lançar um livro futuramente, sei lá, quando Deus quiser. Se um de nós desencarnar, o outro toca o bonde. Se os dois desencarnar, vocês procuram então os arquivos e vocês se viram aí na Terra. E nós não vamos ajudar do lado de lá também não, né, Júlio? É lógico que não, nós vamos para o mundo superior. Nós vamos para o mundo superior. Pois bem, então, ao que dizia o 6º anjo, vamos trazer o Honório. Hoje está gostoso, hoje está leve. A voz dos 4 anjos, que é o substrato dos anseios interiores, nos campos das provas e experiências para ver o que retiramos de positivo dos acontecimentos. É a voz da vibração. Da vibração inarticulada que busca alguma coisa, cuja busca é definida pelos anseios, que atraem as situações, circunstâncias, acontecimentos, as ocorrências, as pessoas para o necessário reajuste e apreensão do substrato universalizado do processo. Falou difícil. O Júlio agora caprichou aqui no Honório. Não, isso aí Pois bem, o que é o substrato universalizado do processo? O que nos importa? Não é a essência da produção? É ou não é? Você vai produzir com o que você tem. O que você tem são experiências, certo? Vivências. Essas vivências são suas, elas não são universais. São particulares. Então, quando você busca das suas vivências dar um caráter universalista, você estará transcendendo o que você tem como experiência, como aprendizado. Como assim? Nós estamos aqui trabalhando
com conteúdos que nós depreendemos, que nós aprendemos, e no momento em que eu estou compartilhando, eu estou tentando dar um caráter universal, ou universalista, ou integrativo, ou plural, seja o termo, social, ao que eu tenho como experiência. Então, o anseio, na verdade, é aquela voz inarticulada que busca alguma coisa. O indivíduo chega na casa espírita, ele está pondo para fora um anseio pessoal de melhora. Ô, senhora, é aqui que tem... meu filho, pode vir cá. Ele está movimentando o anseio dele. Eu preciso... Não, vem cá. Vocês atendem? Quanto é? Não. Ou seja, ele se movimenta dentro do que ele entende, porque ele tem uma percepção do que é um centro espírita. E na grande maioria essa percepção é equivocada no seu sentido que o indivíduo não conhece o universo do centro. Então a percepção é a voz inarticulada que está se movimentando para que ele desça essas escadas, para que ele chegue no centro, e aí ele vai descobrir uma nova realidade até então incompreendida. Só que o atendimento, o acolhimento, o carinho, a amizade, o favor, no seu sentido da operação mesmo, do atendente para o atendido, vai bater com o anseio dele. Vai criar uma sintonia, porque o anseio dele é de resolver um problema. A partir do momento que ele tem uma reciprocidade, alguém que está se movimentando, que ele observa que esse movimento é para ajudá-lo, dá um casamento, certo? E aí as coisas começam a acontecer. E do casamento, qual que é a ideia do casamento? Não é a formação de uma família? Casamento objetiva formação de família. É um caso aberto. Nós não temos filhos, então não é um casamento, aliás, não é uma família. Foi um casamento que estabeleceu uma relação e ponto. Existe um lar, mas não existe uma família. A família é quando vem o terceiro elemento. Olha que legal. Não tem filho biológico, não adotou. Mas existem outros tipos de produção. Existem outros tipos de filiação. Ontem eu vi até uma matéria na televisão rapidinho, das mães que fertilizam pelo coração. Achei bonita essa expressão. Que gestam pelo coração, porque não podem, são estéreis, né? Ou seja a mulher ou homem, enfim, não pode ter filho, mas adotam. Então é o gestar pelo coração. Isso é bonito, não é? Sem dúvida. A caridade é gestar pelo coração com Jesus. Jesus é o noivo. Ou seja, ele diz assim, olha, faça o bem que vale a pena. Ele está te fertilizando. Mas você é que vai trabalhar a parte ativa, a parte passiva. Depois, quando gera o fruto, você vai ter que administrar. Não é verdade? Você vem aqui cuidar da câmera. Ela tem quanto tempo? Em tese, a câmera... não é o computador, os técnicos que estão nos ajudando. Em tese, o objetivo é a câmera, é a filmagem. Mas na segunda reunião você vai falar assim, não é a câmera. Tem alguma coisa a mais por trás dessa câmera. Porque enquanto eu estou acompanhando a câmera, eu estou refletindo sobre minhas questões pessoais. Então a câmera passa a ser apenas um motivo. E daqui a pouco você vem aqui, você já não está nem preocupado muito com a câmera. Você quer o conteúdo. Você quer o que vai movimentar aqui. O ambiente da Casa Espírita é bom, eu faço amizade. Vai ter lançamento de livro semana que vem. Tem pão de queijo. Aí vai ter pão de queijo. Pô, o pessoal lá é super animado. Eles também saem, fazem caridade, dão passe. Não é? Eu até achei que todo mundo lá era santo e agora eu estou vendo que eles são talvez mais complicados do que eu. Olha que beleza. Isso é o centro espírita. Talvez não, com certeza. Não é? Talvez não, com certeza, diz o Júlio. E principalmente quem está na frente, né? São os piores, né? Os mais em dificuldades. Deu aí a voz inarticulada quando entra no campo do substrato da universalização? Emmanuel fala na mensagem silenciosa da vibração, no pensamento e vida. Muito bem. Então, existe, aí vamos na sequência, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Então ficou claro aqui para nós que a trombeta é um processo orquestrado,
coordenado pelo alto. Nada acontece de forma aleatória e sem comando escalonado, distribuindo atribuições a cada qual de acordo com a capacidade. Capacidade não é vindo do interior, capacidade. Não é isso. Tem capacidade. Capacidade. Mineiro fala com as mineireza aí pro povo aí. Que o povo eu tenho que explicar. Gente, nós somos mineiros e aqui em Minas a gente fala, o indivíduo saiu do interior e veio capacidade. Pois é, não é assim não. Nós estamos falando da capacidade do seu sentido de você vai desenvolvendo habilidade, as tarefas serão distribuídas de acordo com a sua aptidão, com a sua habilidade. Isso é extremamente importante. Agora, orquestrado. A gente escuta cada uma, né? Um indivíduo outro dia virou para mim e falou assim: pô, mas vocês da coordenação, vocês são muito folgados. Eu falei assim: é boa essa. Eu falei assim: vem coisa boa. Eu falei assim: por quê? Vocês só sabem fazer com que os outros trabalhem. Eu falei assim: pô, e ele tem razão. Aí eu fiquei chateado, aí eu comecei a me sentir assim: meu Deus, eu sou igual aqueles gatos que ficam no supermercado, que deitam em cima do saco de arroz e ali fica o dia inteiro. Eu fui ficando triste, e fui ficando melancólico, e etc. Aí eu já estava não querendo mais passar tarefa para ninguém. Aí eu comecei a perceber que o centro espírita começou a travar, né? Porque eu estava achando que eu tinha que fazer tudo, porque eu não queria delegar funções. Aí virou um caos. A casa espírita quase não abriu, né? Porque eu esqueci a chave, porque faltou dinheiro, porque quem que ia limpar? Eu não dava conta de fazer tudo. Aí eu fui percebendo que tem hora que a gente fica muito sentimentalista porque os outros falam e a gente quer pautar a nossa vida em cima do que os outros acham. Aí eu escutei uma frase ontem também extraordinária, que o outro fala, a palavra do outro tem o peso de um vento. E na hora que eu escutei essa frase, eu falei assim: a palavra do outro tem um peso de um vento. Aí depois de muito tempo minha ficha caiu. Eu lembrei de uma expressão até ouvida numa reunião mediúnica, quando um espírito nos chamou a atenção para colocar em prática, porque as palavras vão com o vento, porque o exemplo é que marca. Aí eu falei assim: agora que eu entendi. Cuidado se você não está pautando a sua vida no que o outro acha. Cuidado. Porque crítico de plantão você vai encontrar gratuitamente em toda esquina, para não dizer dentro de casa. Certo? Então, eu estou trazendo isso como exemplo. Eu gosto da prática. Para definir o seguinte, que os espíritos operam distribuindo tarefas. Agora, se nós estamos, por exemplo, hoje na coordenação de um centro espírita, quando eu entrei no centro espírita, a primeira coisa que eu fui fazer foi lavar a panela na sopa que era distribuído lá na rua Aquiles Lobo. Foi a tarefa mais extraordinária que eu já participei em centro espírita até hoje. Muita saudade. Não que lavar panela que não tenha seu valor. Eu quero dizer o seguinte, que para que a gente tenha condição de administrar, o grande lance é que você tenha passado por todas as atividades. Agora, em todas elas eu fui coordenado. Qualquer um de nós que somos líderes, nós fomos coordenados um dia. E quando você passa pelos degraus, quando você atinge uma determinada posição, você sabe a importância de cada etapa, de cada função. Não existe função melhor ou pior, existe experiência. E para você gerir, para você entender o que é gestão, você tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Eu gosto do exemplo de fazer arroz. Eu custei aprender a fazer arroz. Hoje eu faço arroz de olho fechado. E por sinal é muito bom. Muito bom. Cachoeira. Tem até música. Meu arroz é cachoeira. Eu brinco. Pegaram aí no exemplo pessoal? Porque isso está acontecendo com você. Agora eu vou transferir. Agora já é no nós. Você tem a sua tarefa dentro de casa porque você passou por várias etapas, reencarnações, nesta encarnação, nesta convivência. Então, com quem que o Senhor tem que contar? Com você. A tarefa é sua e ela é muito especial para o seu aprendizado. E aí, na tarefa espírita, voltando, que é o que nos interessa, a gente observa como que realmente tudo é orquestrado, porque a gente só participa, seja nas tarefas
dos iniciantes até aquelas dos mais experientes, nós só somos instrumentos mesmo. A gente comprova isso, a gente vê isso como que é extraordinário. Eu saía de casa hoje, um amigo espiritual chega mais cedo e olha a internet. Eu fiz milhões de atividades, acordei às 5 horas da manhã para chegar aqui, para dar conta de fazer o que a gente está fazendo. A primeira coisa que eu fui estabelecer aqui foi a relação com a internet. A internet estava em queda. Quer dizer, eu fui avisado por alguém que faz parte de uma equipe técnica que dá suporte para que essa transmissão chegue nos lares, para que a gente consiga fazer a tarefa aqui, para que os espíritos sejam atendidos. Entenderam? Eu só estou colocando assim como uma ideia bem básica, porque todos vocês foram preparados para cumprir uma missão aqui hoje. Ah, Carlos Alberto, mas eu só venho aqui para assistir. Engano seu. Você não está aqui só assistindo. Sem ser místico. Para começar, você trouxe gente contigo. Você tem companhias espirituais. Quando você está aqui, que você lembra, sabe, daquela pessoa que surgiu na sua mente aí, da família? Por que tu lembrou dela? Você, inclusive, fez uma prece? Se aproveitou o ensejo para endereçar uma coisa boa para ela? Então quer dizer que você está cumprindo uma tarefa que ela pode estar muito precisada. E a sua função aqui pode ser esta, que é talvez as das mais importantes, orar pelas pessoas. Mas pode ser que você está sendo inspirado para sair daqui e fazer alguma coisa. A gente não sabe. Então você está dentro de um projeto. E esse projeto em nível global, terráqueo, é coordenado por Jesus. Sim. Solta os 4 anjos. Soltar os 4 anjos. Para a aferição do que se conquistou no regime de expiações e provas. Para a entrada da regeneração. Então, está na hora de soltar os 4 anjos. Lembra dos 4 animais? Vamos voltar no passado? Não dá para voltar no futuro. Dá sim, na relatividade dá. Então, nós falamos do leão, da águia, do carneiro, da ovelha, né? Uhum. E falamos do homem. São os 4 animais estudados no Apocalipse. Cada um com a sua faceta. Está na hora da gente ir para o campo, de ir trabalhar. E são 4, para dar uma ideia de 2 duplas. A diversidade. Uma dupla vai e a outra volta. Uma trabalha de dia e outra à noite. E é na dualidade. A vida é regida pela lei dual. Noite, dia, macho e fêmea, e por aí vai. Certo? Ir e vir, subir, descer. Isso é fundamental para a gente compreender esse processo. E aí nós vamos soltar o que está preso. Presos, agora nós já vamos cair de novo aonde prometido, no campo das informações. Presos no Oriente. São os 4 anjos que estão presos no Oriente. Por que 4 anjos presos no Oriente? Quais são os rios que o Júlio citou aqui anteriormente, Júlio? Pison, Gion, Eufrates e Déquel e Eufrates. Certo? Nós vamos falar deles agora. Então, deixa eu... Só antecipei, porque o texto aqui é Apocalipse, nós estamos estudando a região do Oriente. Uhum. Ok? Vocês vão entender. Então, assim, que estão presos no Oriente, definindo que o mundo ocidental é que tem sido gerenciador de todo o mecanismo de entrada do nosso orbe no campo da regeneração. Vamos ver se vocês vão pegar aí. O mundo ocidental é o regente para que o planeta entre no campo da regeneração. O mundo ocidental é fomentado pelos 4 rios, pelos 4 povos, que foi citado aqui. Os hindus, os egípcios, os hebreus e os hindus arianos, que é aquele povo que migrou para a Europa, para formar então a raça ariana,
da Europa que posteriormente se transferiu para a América. Principalmente a América do Norte. América do Norte, principalmente. Né? Então a gente vai ver a fundamentação do povo americano é de holandeses, é isso? De ingleses, muitos franceses. Canadá, principalmente. Certo? Então, aí nós estamos falando de um movimento migratório no planeta. Allan Kardec, no livro A Gênese, tradução da primeira edição e não da quinta edição que nós conhecemos, que é toda fraturada. Na primeira edição, Kardec fala dos ciclos evolutivos do planeta, aonde há uma movimentação dos povos se ajustando ao contexto da Terra, em função principalmente do clima. Aí entra a questão do tempo, temperatura. Olha que interessante. Dos ciclos. Eu escutei uma frase essa semana que me chamou muita atenção e ela vai refletir aqui agora. Uma amiga me dizendo que o filho, que tem 20 e poucos anos, que está se dando muito bem na universidade, etc., e ele definiu que ele não quer viver na grande cidade. Ele quer viver no campo, porque ele quer qualidade de vida. Então ele vai desenvolver-se no campus, né, experimental da vida, e vai, de uma certa forma, montar uma tecnologia, vai ter uma estrutura para viver no ambiente da natureza. Então ele vai sair da grande cidade. Então você tem o êxodo ocorrido nas décadas passadas aqui no Brasil, onde as pessoas procuraram os grandes centros, e agora haverá um movimento inverso, aonde do grande centro as pessoas retornarão para o ambiente que vai favorecer mais a qualidade de vida. Estou colocando só esse dado aqui só para refletir, porque daqui a algumas décadas que a gente vai entender esse fenômeno. O pessoal trabalha com a internet, você pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você não precisa mais de estar no escritório, você pode estar em casa. Você pode morar até lá no Ártico, se você quiser. Então observe. Os problemas sociais enfrentados aí pelo poder público e etc, é em função de uma população que se estabeleceu nos grandes centros de uma forma desordenada. E isso repercute numa série de coisas, né? Desigualdade social, crime, problemas na área de saúde, ponto. Não é o nosso foco, mas estou passando assim só para a gente refletir nos movimentos. Para a gente ver onde que esses rios desaguam na prática. Os rios desaguam na prática. Então, o Júlio, a gente conversa nos bastidores e a gente bate muito nessa tecla, por exemplo, do Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu vou ser leve, eu prometo. Vamos ser bem light. Porque no atual estágio do Brasil, a gente chega até na percepção seguinte, que ou os espíritos, quando falaram sobre esse projeto do Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho, realmente eles deram um salto assim de milênios, não é? Eles visualizaram assim muito lá na frente, ou então eles se empolgaram com o desenvolvimento, com o progresso, não é? Com o Brasil se tornando república, Estado Novo e etc. E ali na década de 30, década de 40, principalmente, quando Humberto de Campos, o próprio Emmanuel e outros espíritos falaram do assunto, eles se empolgaram ou eles estavam até certos e houve uma mudança de planejamento, porque conforme as narrativas, Jesus costuma ficar fazendo reunião aí para ficar dizendo assim, não, agora vai ser assim, não depois, não é? Inclusive é até engraçado, porque um espírita apresenta para Jesus onde era a América, ele não sabia. Ele não conhecia, né? Então tem umas coisas assim. Ele formou o mundo, mas não sabia onde era a América, né? Que na verdade são figuras de imagem, a gente sabe disso, nós não estamos desmerecendo. Pelo contrário, nós estamos falando que você tem N formas de expressar uma ideia. E a gente respeita todas elas. Não existe para nós nada errado. Só que nós estamos no século XXI
e lidando com um problema grave no país, aonde a miséria aumenta, o desemprego também, uma confusão generalizada em todos os poderes, né? Aquele poder que deveria ser o guardião é o que anda atrapalhando, o outro poder que deveria representar não representa, aquele que deveria operacionalizar, operacionaliza em causa própria, os três não conversam uns com os outros e o povo a ver navios, não é? Então você tira por corrupção dinheiro de um funcionário, você tira dinheiro de um órgão, por exemplo, os Correios, hoje é um lugar falido, e quem está pagando o pato são os empregados, porque foi achatado o salário, a aposentadoria deles foi para o brejo, em função do roubo. Então, quando se prende, recolhe o dinheiro não é devolvido para aquele lugar de onde ele saiu. Eu pergunto para vocês. Eu até por questão de afinidade com os espíritos, mas como pesquisador, eles sabem que a minha obrigação é criar o debate, porque é assim que a gente cresce. A FEAC é uma casa de Kardec. O espírito de Kardec é o espírito crítico. O espírito de Kardec, na Revista Espírita, criticava. Ele aceitava, não aceitava. Ele publicou uma série de mensagens para só lá na frente colocar em livros. A maioria delas não se tornou ponto doutrinário. Então, Kardec era um educador que estimulava os educandos a aprenderem. Então, Júlio, nos resta até a pensar nesta conjuntura que os espíritos estavam falando que o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, eles estavam falando do ambiente espiritual e não do ambiente físico. Porque no ambiente espiritual, nós, o Brasil, que não tem fundamentação ariana, não é? Não tem fundamentação ariana. Aliás, a população, o povo brasileiro, ele tem como base 3 raízes. Aí eu vou buscar Humberto de Campos para ser fiel ao autor, quando ele fala sobre os índios, sobre os degredados portugueses, não é? E fala sobre os negros. A definir o seguinte: três facetas de povos sofridos. E muito místicos. E muito místicos. Então, o que acontece? Os índios, os degredados, né, que eram criminosos, alguns, outros tidos como criminosos injustamente, ou os negros que foram arrancados dos seus ambientes, define o seguinte, que estes sofredores, que numa alusão de Humberto de Campos é o filho do Calvário, representa o sermão da montanha, Jesus dizendo: bem-aventurados sois vós porque estáis sofrendo. Representa o seguinte, que desde o início esse terreno aqui recebe quase que na totalidade índios, degredados e negros. Ou seja, frutos do preconceito, frutos da injustiça, frutos da simplicidade, da ingenuidade. Então, a história do planeta, né, em todas as épocas, ela na verdade é que fomenta a nossa raça brasileira. Então, como imaginar, como querer pretender que o povo brasileiro seja um povo que esteja no patamar de qualidade em nível social, econômica, como, por exemplo, economicamente, alguns países da Europa? Culturalmente, a Noruega, que está plantando 1 bilhão ou 1 milhão, 1 bilhão Nova Zelândia, de árvores. A Noruega que proibiu o corte de árvore, ninguém pode cortar árvore lá mais. Observem bem, alguns países com inflação zero. Não é? Na Suíça, que é uma referência de administração, aonde que a política ela é fomentada pelo próprio povo, o Estado é o próprio povo, os resultados é distribuído economicamente, qualidade tecnológica, tudo da melhor qualidade. Aí você começa a pensar em que o nosso espaço é um espaço que está muito longe do espaço de progresso de alguns países do nosso planeta. Entenderam onde que a gente quer dizer? Então, como aqui a ideia é de ser pátria do Evangelho,
nós podemos subentender, tudo aqui é construção, tá bom, gente? São ilações. Sim. Nós podemos subentender que nós estamos num grande hospital, nós estamos num terreno assim para se trabalhar no campo íntimo, no hospital para tratar as nossas mazelas, porque nós fomentamos desmandos, corrupção e por isso sofremos com ela. Nós trabalhamos em vários níveis de descompensação, por isso é que aqui nós vamos encontrar muitas doenças no campo psíquico, não é? Enfim, muitos frutos teratológicos que a história da humanidade trouxe para o Brasil, que somos nós, que são as nossas doenças. Então, no final, nós somos realmente a pátria do Evangelho, porque aqui tudo se recebe, né? Vem tudo para cá. Inclusive ligação, está vindo um monte de gente. Sim. Então, quer dizer, é isso que nós temos que trabalhar realmente, é o lado espiritual. Desapego. É a terra do lado espiritual. O desapego. Do lado espiritual. Gente, desculpem, porque a Vânia está sem o microfone, que nós estamos com um problema técnico, mas nós não podemos perder o fenômeno Pentecostes através de Vânia, que ela entrou em cena, os espíritos nos ajudando, dizendo que é por isso mesmo que o Brasil tem tudo a ver de ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, no sentido de aqui estamos tendo oportunidade. E por isso é que o povo brasileiro, inclusive, manifesta a alegria que você não encontra em outros povos, a solidariedade, né? O interesse em dar uma informação, em distribuir nos momentos de calamidade, e haja calamidade, haja barragem, né? Minas Gerais é um grande celeiro para vomitar lama, não é tanto da política quanto das barragens, né? Os frutos teratológicos dos tempos lá da derrama, enfim. Essa descrição que você fez da Suíça aí dá uma ideia para nós do que seria esse Éden, quando Moisés se refere. Saía um rio do Éden para regar o jardim, essa Suíça aí, a sua narrativa aí bem colocada, dá uma ideia do que seria o Éden para nós. Muito bem. E aqui nós estamos ainda no jardim, nós aqui no jardim estamos lutando com as feras ainda. Não existe povo mais gentil ou hospitaleiro, porque sem educação a gente se caracteriza também. Mas hospitaleiro, e as influências desse processo de transição está inclusive atacando, batendo de frente com esse lado do brasileiro de hospitalidade, em função da violência. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, pergunte para os moradores do Rio, que sempre foi um povo assim tão alegre, muito expansivo. Tão expansivo. Você vê os prédios hoje tem além de cerca, além de tranca, ainda tem grades e as pessoas não saem à rua à noite, os eventos estão mudando os horários, enfim, a violência campeia no mundo. E isso tudo acaba abafando esse sentimento do Brasil. Então nós temos que ter muita calma nesse processo apocalíptico que é a revelação, para a gente lidar com esses desafios e a gente poder realmente construir um mundo melhor. Eu tenho que ir para a última etapa, que é junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, no Gênesis, o Pison está ligado aos hebreus, sendo o ouro a fé e as pedras a lei de Deus. Bonito isso aqui do Honório. O Pison o nome do primeiro rio é Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, que são essas pedras aí que... Então o Pison tem pedras preciosas. Então as pedras representam a lei de Deus. Não foram talhadas na pedra? Entregues a Moisés? Não que Deus escreveu a lei, mas é o símbolo do código, o código civil, o código social, são os 10 mandamentos. Tanto que Allan Kardec, coordenado por Jesus, escreveu a terceira parte do Livro dos Espíritos baseada nos 10 mandamentos, certo? Então, as pedras, a lei de Deus, e o ouro que se extrai do Pison representa a fé. Este é o maior tesouro que o homem pode adquirir. A fé. A fé é que move
as montanhas das iniquidades e das imperfeições. A fé que nos faz vencer a doença, os limites, para que a gente possa se movimentar. O Gion, o rio Gion dos egípcios. Peraí. O Pison está ligado aos hebreus, sendo o ouro, a fé e as pedras a lei de Deus. O Gion, egípcios. Júlio. O Gion é os egípcios, não é? Que é o rio que nós podemos tratar aqui como Nilo, rio Nilo, não é? Um dia a gente fala mais. O Tigre, os hindus. E o rio Eufrates representa os arianos. Este grupo é o que prepondera, que hoje é o mundo ocidental. Os árias que tiveram seu berço na Índia e que operaram largamente na Europa, desceram para a Europa há cerca de 10 mil anos antes do Cristo. O Tigre e Eufrates se convergem na Foz e desaguam no Golfo Pérsico. Vemos que hoje se estuda muitos conhecimentos ocultos dos povos orientais, no caso hebreus, egípcios e hindus, definindo essa liberação. Então os anjos estão sendo liberados. Hoje se estuda muitos pontos das culturas antigas. Sim. E são aplicados em muitas ciências, inclusive humanas, não é? É comum. Acupuntura da China, por exemplo. É muito comum nos atendimentos psicológicos, algumas prescrições do yoga, não é? Enfim, a acupuntura dos chineses, a parte da alimentação, como que estamos qualificando a alimentação no mundo ocidental. Então, na verdade, é o seguinte: se extrai da cultura milenar e é industrializado, é promovido pelos arianos, os intelectuais. E os arianos têm uma característica especial nesse contexto aqui, porque os arianos é que são ousados. Os arianos são os mais ousados. Lembram que na casta da Índia você tinha os hindus, que se fragmentaram entre os hindus e os hindus arianos. Os hindus tradicionais permaneceram na Índia, inclusive formaram as castas da Índia. Essa fragmentação é referente àqueles que eram mais ousados, que não estavam muito afim de ficar meditando, eles estavam querendo passear, eles estavam querendo desbravar. E foram estes aqueles que saíram do Oriente na direção da Europa. Foram estes que foram organizar o mundo antigo europeu. O novo mundo para eles e agora o antigo mundo para nós, que estamos no século 21. Ok? Então, é importante a gente lembrar, inclusive, que em meio aos arianos, sob o ponto de vista positivo, Roma representa o povo egípcio, ou as fundamentações egípcias, em novas bases operacionais. Porque o símbolo da águia, ela foi transportada, ela foi trasladada do Egito para Roma. Passando pela Babilônia ali no Eufrates ali, ó. Passando pela Babilônia no Eufrates. Saudade, hein? Pois bem, é porque... Não, mas a história... Sim. Tem demonstrado isso aí. Então, continuando. Então, a águia romana, ela simboliza essa raça ariana. Tanto que ela acabou sendo, depois, copiada pelos alemães do Partido Social. A águia também era o símbolo dos egípcios? É isso que eu disse. Não é isso? Águia egípcia, romana, alemã, americana. Isso. Nos dias de hoje. Ficou claro? Quem que é o cérebro do mundo? É os Estados Unidos da América. Isso é importante a gente entender, no seu sentido histórico. Não é que os outros povos não tenham facetas da inteligência. Ficou claro, gente? Eu estou falando sempre sob o ponto de vista positivo. Porque, como a lei é dual, tem o positivo e tem o negativo. Então, tanto o Egito
exacerbou-se, por isso o mundo antigo caiu em função do mundo novo, e depois o Estado novo foi destruído. No caso, a herdade de Ptolomeu foi destruída pelos romanos, principalmente pelo Otávio Augusto, que veio e acabou com tudo. Em função daquele período com Cleópatra, que envolve Marcos Antônios e Júlio César, o Caesar. Certo? Caiu. Eles assimilam a águia no seu sentido simbólico, pavimentam o mundo antigo, porque Roma construiu as estradas. E numa alusão poética, César constrói as estradas e Paulo percorre-as para levar o evangelho. Olha que beleza. Então Roma tem um papel importante no processo. Posteriormente, os Estados Unidos, né, cumprindo um papel extraordinário em termos de desenvolvimento tecnológico, organizacional, da justiça, né? Enfim, no caso, a Alemanha, hoje, os arianos representam a mais sólida economia da Europa. O Estado alemão, que ficou por 2 ou 3 mandatos na mão da Angela Merkel, uma mulher. Observe-me, quebrando as tradições germânicas, né, e dando um testemunho muito legal. Não é? Inclusive, a Alemanha foi, em função das punições da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não tem barreiras para o processo da imigração, o que causa um grande problema social na Europa hoje. A vinda dos sírios, do pessoal da região do Oriente, que estão em busca de uma vida mais digna em função dos desvarios, das guerras, das disputas lá dos seus territórios. Aí a gente está vendo de novo um movimento de emigração dos povos, movimento. Aqueles que estão em busca da Europa hoje, grande parte deles são ex-europeus que reencarnaram, não é, nas terras onde foram invadidas por eles mesmos, e hoje eles estão tentando buscar dignidade para habitar naquelas terras que são deles. Então é um movimento íntimo, de saudoso, em busca do que ficou no passado. E segundo Emmanuel, o movimento dos arianos saindo da Índia é na busca do paraíso perdido. A busca do paraíso perdido. Eles saíram para o mundo afora em busca daquele paraíso perdido e foram aportar na Europa. E para não perder a viagem, Júlio, Kardec fala sobre esse assunto, porque ele vai nos remeter, inclusive, à questão de Adão e Eva saindo do paraíso. Hoje o tema está meio árido, né? Vocês me desculpem, mas eu tenho que participar da história, né? Mas a queda do paraíso, dita queda do paraíso, é um mito que, na verdade, representa a chegada dos povos que formaram esses 4 povos aqui na Terra, milhões e milhões de espíritos, no dizer de Emmanuel, que detalha um pouco mais o assunto, e eles vieram de um planeta que estava num processo como o nosso, em franca evolução. Foram, na verdade, degradados ou foram convidados para se redirecionarem numa outra escola. E que, naturalmente, nos convida também a refletir que nos tempos atuais nós estamos vivendo um processo parecido. Por isso é que muitas mortes coletivas têm acontecido, para que sejam retirados do contexto do orbe, num processo um tanto quanto mais acelerados, levas de espíritos que estão sendo levados para o mundo espiritual para se redirecionarem, seja através da reencarnação, na Terra ou em outros ambientes. Devemos tratar esse assunto com muita calma, porque temos visto muito ufanismo, algumas
expressões, algumas palestras, alguns livros que cheiram, que vão para as raias da infantilidade ou até da intolerância, quando expulsam espíritos, chegam a definir até zonas expiatórias para outros, tudo numa ilação absurda, porque não são informações confiáveis. E Jesus não quer a morte do pecador, na expressão do nosso querido Paulo de Tarso. Todos terão oportunidade. Seja o espírito que mais trouxe problemas na história do planeta. Cuidado quando que a gente for se deparar com algumas informações que a gente observa que as pessoas fazem até... Eu prefiro acreditar sempre com boas intenções, mas cometendo um crime, um equívoco, não é crime. Cometendo um equívoco contra a misericórdia que nos deixa perplexos. E eu gosto de, quando eu vejo isso, umas cenas dessas, eu pergunto assim: será se esse indivíduo criminoso fosse filho de quem está escrevendo, ele escreveria o que ele está dizendo? Então é muito fácil você falar do que está fora do seu endereço. Verdade tem que ser dita. Conhecimento deve ser suscitado. Porque quem somos nós para dizer que isto é uma verdade? Desculpem, eu faço questão de abordar esse tema porque é um tema muito recorrente nos nossos dias atuais. Tem eu vou contar uma história para vocês. O pessoal tem nos pedido para ficar postando vídeos antigos, né? Aí eu fico assim, mas será? Será que? Poxa, como nós estamos reaprendendo o Espiritismo? Eu digo que cada reunião para mim é um novo aprendizado. Aí tem momentos que eu pego vídeos que a gente produziu aí, não sei quanto tempo atrás, eu falei assim, mas eu falava isso mesmo. Eu falava com toda a certeza do mundo. Inclusive, quantas palestras eu já fiz? Falando que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. E fui talvez muito mais ufanista do que eu vejo por aí. Quantas vezes eu afirmei que é assim, que o planeta foi assim, que nós somos exilados, que é isso, que é isso, que é isso. Hoje, Júlio, eu tenho feito uma revisão dos valores. Agora é óbvio que o que foi operacionalizado, o que foi construído, serve de base para quem está começando, não é? Então a gente não pode destruir o que foi feito. Aliás, seria um contrassenso você rasgar o passado. Eu não escreveria mais o que eu escrevi há 15 anos atrás. Como não vou escrever amanhã o que eu estou publicando hoje. Graças a Deus eu tenho procurado publicar histórias. E histórias contadas por outrem. No Calvário a Redenção, que está sendo publicado agora, é um livro que eu convido vocês a ler. Não porque fui eu quem organizei, mas é porque é uma obra que durante muitos anos foi trabalhada com muito carinho e ela tem muito a ver com a realidade de muitos de nós e muitas famílias do Brasil, aonde o Espiritismo é trabalhado de uma forma muito simples, consolador, esclarecedor e, acima de tudo, fomenta a esperança em dias melhores. Essa é a ideia do Espiritismo. Então não vamos perder tempo com polêmicas, porque tem muito intelectual, até na atualidade, na internet é um campeonato de que eu sei, não é? Ou então atira-se pedras para todos os lados, e isso não leva ninguém a nada. Nós estamos num momento de unir força. Eu vou terminar, Júlio, te lembrando o grupo, uma coisa que eu te contei, de um vídeo que eu assisti do Sérgio Felipe, que é aquele companheiro lá de São Paulo, que tem um trabalho se não me engano, na Unicamp. Ele tem muitas palestras sobre glândula pineal, enfim. O Sérgio Felipe, certa feita, estava num evento e ele estava com outros companheiros aí das exposições e ele começou a fazer levantar um brado, um clamor. Ele disse assim, era um evento, um congresso.
Ele falou assim: o índice de suicídio está crescendo cada vez mais. Pensa-se que o suicídio acontece só nos países super evoluídos, mas lá existe um índice altíssimo, mas nos países miseráveis é maior, por uma questão até natural. O Brasil é um dos líderes no índice de suicídio que está aumentando. A quanto? Nos países, a minha esposa participou de um seminário sobre isso na prefeitura, que era da área de educação. 70% dos índices de suicídio no mundo acontece nos países pobres e emergentes. A cada momento alguém está se suicidando por aí. Um a cada 45 minutos. Então, por que o indivíduo chega nesse ponto? A ignorância campeia. A violência se instaura. Então é necessário que a gente reflita com o Sérgio Felipe, que eu vou engrossar as vozes que ele se vinculou. O que o Espiritismo tem feito? O que o Espiritismo tem oferecido para diminuir isso? Aí ele fala assim: palestra não vai mudar o contexto. E ele ficou exaltado. Ele até pediu desculpa no final. Palestra, 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 congresso, 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 congresso. Cadê os espíritas no hospital? Cadê os espíritas participantes dos eventos sociais? O papel do espiritismo é grave, é sério. Enquanto a gente ficar sentado na cadeira da indiferença, nós podemos estar assumindo graves responsabilidades. Graves responsabilidades. Porque debate intelectual não faz ninguém crescer. Nós estamos aqui discutindo alguns assuntos. No campo intelectual, no campo cultural temos falado, mas o nosso principal ensejo é sair daqui falando assim: meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar um pouco o mundo? Para tirar uma casca de banana na rua, que alguém escorregar, a orar por quem está fazendo besteira no trânsito. O que eu posso fazer para melhorar? Você tem ido ao hospital? Você tem visitado pessoas que você não conhece? Isto é caridade mesmo. A caridade em todos os seus setores. Este é o espiritismo que Allan Kardec sonhava. Eu vou terminar com uma imagem que me vem agora no campo psíquico. Kardec, num vitral, quando terminou a festa do lançamento do Livro dos Espíritos, ele vê um homem, um andarilho nas ruas de Paris, numa noite chuvosa, fria. Aí ele pensa assim: o que o Espiritismo vai fazer para ajudar esse companheiro? Ele faz uma prece e pede para Deus, para que a doutrina pudesse chegar no coração de quem sofre. Essa é uma imagem que toca o meu coração, toca o coração de todos. Porque se não for o Espiritismo dessa forma, não tem sentido mesmo, viu, Vânia? Não vale a pena, não. A gente festeja, celebra, abraça, o centro espírita é bom demais. A gente tem a oportunidade de acolher muita gente sofrida, mas não fica só dentro do centro espírita não, tá? Dica dos amigos internautas. Saia de casa, porque tem muita gente que fica muito acomodado na internet. Saia de casa. Vai visitar, vai ajudar. Vença a si mesmo. Aí eu vou terminar com o André Luiz, quando tem uma mensagem que ele diz que o homem pratica o esporte do corpo e o espírito pratica o esporte da alma. É uma frase extraordinária. Não adianta só ficar com o corpo sarado. Vamos sarar o espírito também. Gente, muito obrigado, valeu. Estudo hoje, para mim, acho que foi bacana. Foi efetivo. Foram soltos 4 anjos? Fica a pergunta. Eu acho que não, né? Nós vamos soltar os anjos, não é? Mesmo que eles tenham asas quebradas, vamos soltar os anjos. Ou que sejam fiotes, porque fiote cresce. Mas vamos soltá-los, porque assim a vida passa a ter sentido. Muito obrigado os amigos, os irmãos internautas, web amigos, a toda a técnica, obrigado pelo esforço.
Graças a Deus o trabalho atingiu o objetivo. Eu fiquei preocupado com a internet, mas a internet deu conta, para não dizer que a internet são os espíritos que deram a base para a gente, a definir que o nosso trabalho tem um respaldo do mundo espiritual, embora sejamos imperfeitos, cheios de dificuldades, de limitações, mas a gente está vendo que o trabalho está repercutindo. E antes de fazer a prece, Júlio, eu fiquei muito feliz com a notícia que o Júlio me deu ontem, que um grupo espírita do Rio de Janeiro lançou um cartaz. SEAGE. Informando que eles estão iniciando um estudo do Apocalipse de João sobre as bases do trabalho de Honório Onofre de Abreu. Eu fiquei muito feliz, porque a ideia, gente, é que cada um universalizar, puxe para si a responsabilidade e vamos trabalhar. Agora, que os nossos irmãos do Rio de Janeiro realmente fiquem firmes com Kardec, não é com Honório, se você estiver me assistindo. Não é com Honório, é com Kardec e com Jesus. Agora, o material do Honório é valoroso, tanto que é a base do nosso estudo, e eu tive a honra de participar desse trabalho, inclusive depois de ter sido convidado por Honório Abreu para fazer a transcrição desse material. Foi um momento inesquecível para mim, embora eu acabei não tendo participado dessa transcrição, mas na época ele confiou a guarda do trabalho para mim e para outras pessoas que não vem ao caso eu citar os nomes, porque o tempo passou. Bom final de semana para todos. Muito obrigado, viu, Renata? Obrigado a Denise, que, embora com muitas dificuldades físicas, fez questão de vir à casa. Semana que vem você volta para o seu posto, tá, Denise? Que o pessoal aqui está amando a Renata, mas eles estão com saudade de você. Não é isso, Renatinha? Obrigado. E aí nós vamos terminar. Vou pedir a nossa companheira Vânia. Não, Vaninha, vou deixar você. Vou pedir hoje a Cláudia para fazer a prece final por nós. Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser.